uma realidade alarmante na cidade de São Paulo: a falta do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O repórter César Galvão mostra que dos 50 mil incêndios registrados em prédios do estado no ano passado, apenas 2% tinham o alvará. Um perigo que poderia ser evitado. É madrugada quando surgem clarões na rua deserta. Repare na luz avermelhada. Ela aumenta rapidamente. De repente, um líquido começa a escorrer pela sarjeta. O motorista que passou por lá não imaginava o risco que corria. Em 2 minutos, toda a rua fica iluminada. O que está vazando é óleo industrial, altamente inflamável. Uma outra câmera registra as primeiras explosões e o começo do incêndio. A enxurrada de óleo se transforma em uma trilha de fogo, que desce a rua por mais de 100 metros. Os bombeiros lutam contra um incêndio de grandes proporções. Da indústria de óleos lubrificantes, restaram ferros retorcidos, paredes derrubadas, montanhas de entulho e máquinas queimadas. Tudo o que estava ao redor da empresa pegou fogo. A calçada, as placas de trânsito e essa árvore imensa na esquina. Ninguém se feriu e os galpões vizinhos não foram atingidos. A indústria tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Mas nem sempre é assim. Na mesma semana, os bombeiros encontraram uma situação mais perigosa. Um depósito de reciclagem pegou fogo. Para controlar as chamas, eles tiveram que entrar sem conhecer detalhes do galpão. Nesse caso, o lugar não tinha o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ele vai ter uma rota segura para se deslocar até o local do sinistro. Ele vai conseguir tirar as vítimas de uma maneira mais efetiva. Então, é importante tanto para os ocupantes quanto para o próprio Corpo de Bombeiros que vai atender aquela ocorrência. O Corpo de Bombeiros passa a conhecer todo o trajeto. Exatamente. Falando por uma experiência própria, em torno de 2 meses atrás, eu atendi uma ocorrência em que eu conseguia visualizar já muita fumaça distante, né? Eu estava distante da ocorrência e já conseguia visualizar muita fumaça. Quando eu cheguei no local, eu verifiquei uma brigada preparada, uma brigada atuante. A gente conseguiu atuar mais diretamente, conseguiu fazer um cerco melhor daquele sinistro. A falta de licença em edifícios é um grande e antigo problema. Julho de 2022, região da famosa Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. O comércio parou por uma semana por causa de um enorme incêndio. Um prédio de 10 andares foi destruído. No combate às chamas, 2 bombeiros sofreram queimaduras de 2º grau. Até hoje, os profissionais estão afastados do trabalho. O prédio está fechado há 2 anos. A prefeitura queria a demolição, mas os donos conseguiram reformar. Segundo os bombeiros, o edifício não tinha o auto de vistoria contra incêndios. Um problema recorrente na maior cidade do país. No ano passado foram registrados 50 mil incêndios no estado de São Paulo. Só 2% dos prédios queimados tinham o AVCB. Os outros 98% funcionavam sem o alvará. Da janela, o presidente do sindicato que fiscaliza a documentação de imóveis diz que a situação dos prédios em São Paulo é preocupante. Muitos estão abertos de forma irregular. Normalmente, onde precisa AVCB, são prédios movimentados, shopping, lojas grandes, uma construção acima de 1.500 metros. Corre o risco de interdição. Corre o risco de interdição caso não tenha esse documento. Flagramos outros prédios importantes de São Paulo que não receberam a fiscalização contra incêndios. A Biblioteca Mário de Andrade, que tem o maior acervo da literatura em São Paulo. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco, frequentada por 2.400 estudantes. E a sede do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, que, segundo o sistema dos bombeiros de São Paulo, não possui o alvará. Em julho de 2021, o incêndio consumiu o depósito do Museu do Cinema Brasileiro. O importante acervo foi quase todo destruído. O prédio da Cinemateca, que é aberto ao público, só tirou o AVCB no ano seguinte. Mesmo assim, ainda há equipamentos contra incêndio fora do lugar. Qualquer pessoa pode conferir a situação de um imóvel no site do Corpo de Bombeiros. Basta escrever a cidade e o endereço. A resposta sai na hora.
Em cima desse processo, o responsável daquela edificação solicita a vistoria e essa pessoa ela consegue, se as medidas de segurança estiverem todas ok, ela consegue essa licença do Corpo de Bombeiros. Entramos em contato com os responsáveis pelos imóveis citados. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco não comentou o assunto. A Prefeitura da cidade de São Paulo disse, por meio de uma nota, que a Biblioteca Mário de Andrade já instaurou um processo para a aquisição do AVCB e que a fiscalização não cabe à Prefeitura. Não obtivemos resposta da administração do INSS. Para a prevenção de incêndios, os bombeiros fazem a vistoria e concedem o AVCB. Segundo a corporação, a fiscalização cabe às prefeituras dos municípios. Quando uma edificação, um prédio, não entra com pedido do AVCB no Corpo de Bombeiros, qual que é a consequência disso? A consequência, primeiramente, é o risco à vida, né? Então, aquela edificação ela está sujeita a um incêndio e que, se as medidas de segurança não estiverem adequadas, ela pode ceifar vidas. Isso em primeiro lugar. Em segundo, aquela edificação ela pode ter um prejuízo patrimonial imenso.